As lições e o que o Vasco precisa abrir o olho após a classificação contra a equipe do Água Santa. Vamos analisar isso. Vamos trazer informações também. Cleiton Silva foi anunciado pelo Gigante da Colina. Também sobre Ramon Dias e Emiliano Dias não gostaram nada da atuação do Vasco contra a equipe do Água Santa. E falar sobre a mídia. Eu vou ter que falar disso de novo. Galera, tá pesando a mão, comparando até o que aconteceu em São Januário ontem com a situação do Fortaleza. Parece que quando é o Vasco, todo mundo quer se aparecer, né? Isso e muito mais, além de um relato muito forte do Paí, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, muito obrigado. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar de Vasco a partir de agora, eu vou fazer uma análise aqui sobre o que eu achei do empate do Vasco contra a equipe do Água Santa, a classificação e tudo mais. Algo que eu já vinham falando aqui até quando o Vasco vencia, a gente fazia um paralelo. Mas antes, a gente vai trazer as informações, porque é o seguinte: o Vasco anunciou há pouco a contratação de Cleiton Silva, o jogador já está regularizado no BID, contrato até 2028 com o Gigante, né? Vem para ser mais uma opção no ataque do Vasco. Espero, né? Um jogador que vem com 12 gols, vindo lá do Casapia. Eu espero muito que ele seja um cara que venha para somar nesse time do Vasco, é o que a gente precisa nesse momento, cara. Um cara que pode vir para ser até uma sombra do Verrete, mas o Verrete agora já se desandou a fazer gol, até possivelmente jogar junto com o Verrete. Então já disse que está apto, está aí à disposição de Ramon Dias. Vamos ver aí como é que Ramon Dias vai se comportar nos próximos dias sobre a situação envolvendo o nosso querido Cleiton. Sobre uma camisa do Vasco que tá rolando nas redes sociais, a galera tá achando que é uma camisa 1, Libertadores, a camisa vem em alusão à Libertadores de 98, e eu vou falar o que tá acontecendo. Eu recebi uma informação hoje que seria sim a camisa 1 do Vasco, mas depois eu já recebi a informação que é uma camisa comemorativa. Tá havendo um, um desencontro de informações. Então vou esperar, inclusive eu falei no grupo lá de membros que era uma camisa número 1 pela primeira informação que eu tive. Eu vou esperar porque tá havendo um desencontro de informações, pode ser até uma despistagem, né, para não dizer, vazaram a camisa. Nem vou colocar a camisa aqui na tela para vocês, mas a camisa é muito próxima àquela camisa da Libertadores de 1998. Eu vou esperar para ver o que, é que vai acontecer, né, porque como eu falei, houve um desencontro nas informações de fontes, então a gente não pode cravar uma coisa que a gente está tendo um desencontro das pessoas que trazem as informações para a gente. Falando agora sobre o jogo, depois eu vou falar sobre Payet, hein? Eu vou falar sobre o jogo Vasco e Água Santa. Um jogo que foi separado por duas situações. Primeiro, um Vasco dominante, que parecia que o Vasco ia golear o Água Santa com facilidade. Um Vasco propondo o jogo, com a posse de bola e tudo mais. E um Vasco frágil. Um Vasco com um meio de campo, uma frente de zaga sem combatividade. Um time do Água Santa que com facilidade trocava passes e que chegou ao empate até a virada contra o Vasco. E aí fica claro que eu já falei aqui para vocês. A diferença do Vasco com o Paulinho, o Vasco iniciou o ano com o Paulinho. O esquema de 3 zagueiros estava dando muito certo. Por quê? O Paulinho é um cara que é muito rápido nessa transição. O Galdames é um cara de muita qualidade com a bola no pé, mas não tem a mesma rapidez da transição. Com isso, o Zé Gabriel, na frente de zaga, fica sobrecarregado, não é um jogador de leituras tão fáceis e acaba tendo muito espaço à frente de zaga do Vasco. Quando o Vasco muda para 4 zagueiros, aí tem outro problema. O controle de profundidade dos dois laterais. Ou seja, bola nas costas. Os laterais que são muito ofensivos ficam pelo meio do caminho. Geram a dúvida, o time adversário consegue atacar por ali. Então o Vasco precisa arrumar nesse momento, e aí eu falo sobre a situação do Galdames. O Vasco quer jogar com o Galdames, vai ter que provoar um pouquinho mais o meio de campo. Porque o Galdames não vai fazer essa transição defensiva tão rápida. E aí, contra times que atacarem o Vasco, vai ter essa facilidade no meio de campo. Então,
Por isso eu vejo que o Vasco precisa ter um volante box to box que consiga fazer essa transição com mais rapidez. Concordo, Sforza, como eu já falei aqui antes do Sforza chegar ao Vasco, tem que ser titular com a camisa 5. Mais qualidade, uma visão de jogo melhor do que o próprio Zé Gabriel, um jogador que ajuda bastante e tem mais rapidez nos seus movimentos e leituras de espaço. Mas está claro que o Vasco precisa contratar sim, principalmente nessa faixa do meio de campo. Volto a dizer, não estou dizendo que o Galdames é ruim não, porque tem gente que não sabe interpretar, às vezes a gente fala uma coisa e acha que eu estou dizendo que o Galdames é ruim. Não, jamais, o Galdames ajuda bastante na fase ofensiva. O problema é a fase defensiva, que está sofrendo. E como a gente vai pegar uma Série A com times mais qualificados, isso pode ser um dificultador muito grande. Porque tem times aí que tem meio campo muito forte. E a gente perder o meio de campo, a gente vai perder os jogos. Então, a janela de transferência internacional está fechada. Vamos ter que utilizar a criatividade dentro do mercado nacional para trazer um jogador nessa posição. E aí eu coloco o Denilson, jogador lá do Cuiabá, que pode fazer isso aí muito bem. Dentro do elenco do Vasco tem um Cocão, que pode fazer isso também. Enfim, o Vasco vai ter que usar a criatividade para fazer isso. Emiliano Dias e Ramon Dias não gostaram. O Emiliano Dias deixou claro. Em outros momentos pode até comemorar, mas nesse momento não. Eles não gostaram da atuação do Vasco. Ninguém gostou. Foi um Vasco que deixou de ser dominante. E volto a dizer, o Vasco com a posse de bola, ele é sensacional. O Vasco sem bola tem problema. Mudou, né? Inverteu. Ano passado o Vasco sem bola jogava mais. O Vasco com a bola, hoje, tem muita superioridade. Sabe o que fazer, troca passes, tranquilidade. O Vasco sem bola tem dificuldades na transição defensiva. E é isso que o Vasco tem que mexer. E acredito que Ramon Dias e Emiliano Dias já observaram isso. Como eu falei, precisa trazer mais um volante com a mesma característica do Paulinho, ou próxima, semelhante, para que a gente possa ter esse fechamento do meio de campo e que os times não agridam tanto o Vasco. Mas enfim, fica a lição e também para entrar ligado, né? O Vasco mudou de rotação muito rápido no jogo contra o Água Santa. E falando sobre algumas críticas que eu tô vendo aí na mídia. Estava assistindo agora há pouco André Rizek querendo comparar o que aconteceu em São Januário ontem com Sport e Fortaleza. Me perdoe, André, tenho muito respeito por você, mas eu acho que nesse momento aí foi um comentário infeliz, para não falar outra coisa. Não há comparação em um caso que praticamente é uma tentativa de homicídio, porque você jogar uma bomba no ônibus é uma tentativa de homicídio, com um tumulto generalizado onde sandálias foram jogadas, onde copos foram jogados. Qual é a semelhança do caso do Fortaleza com o caso do Vasco ontem? Não existe. O André Rizek desde ontem tá com essa. Não existe, André. Sei que você foi um dos caras que lutou pela liberação do Vasco de São Januário no ano passado. Mas não dá. A gente não vai aceitar essa comparação ridícula. O que aconteceu em Sport em Fortaleza não pode ser comparado com o que aconteceu em São Januário ontem. Não pode. Ah, os jogadores brigaram. Não existe comparação, meu irmão. É uma bomba, é pedra sendo jogada dentro de um ônibus, com uma briga, um tumulto. Não existe comparação. E aí, quem não acompanhou ontem, que vê só os cortes tirados das redes sociais, vai acreditar em quem tá tá numa rede grande falando besteira. Não tem comparação. Um comentário que, na minha opinião, foi maldoso. Foi maldoso. E para encerrar o vídeo com algo mais leve, Payet deu uma entrevista ao Le Equipe, né? E abriu seu coração. Falou sobre a sua saída do Olympique de Marseille, disse que não queria ficar na Ligue 1, até pelo amor que ele tem ao Olympique de Marseille, e deixou claro que o Vasco praticamente o recuperou. Ele disse que é o que o Vasco ele estava praticamente decidido a se aposentar e o Vasco o recuperou. Disse que não queria ir para um clube sem pressão ou sem ambição, que queria ir para um clube quente, onde ele pudesse ser criticado. Agradeceu ao Vasco e à torcida que ajudou ele a levantar após sair do Marseille e disse que foi o amor da torcida do Vasco que o salvou. E sem o Vasco, ele estaria morrendo lentamente. E deixou claro que se a nossa torcida é assim quando estamos brigando para subir,
Não consigo imaginar se estivermos disputando uma final de Copa do Brasil. Deve ser uma loucura. Você vai ver, pai, como será essa torcida quando a gente estiver disputando e ganhando o título. Você merece. E revelou que se for da vontade do técnico da França, ele quer sim participar de uma Olimpíada jogando pela França. Então é isso. Muito obrigado aí pela sua audiência, por estar sempre junto com a gente. Saudações vascaínas e valeu.